Na tipologia, a gente vai ver que tem aqui uma besta que emerge do mar, e a gente sabe que mar são povos, línguas e nações, e uma besta que emerge da terra. E essa ligação, na meditação que eu fiz, liga a gente diretamente com a criação que Deus fez. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, e o que Deus disse? Haja porção seca. Então Deus fez uma separação ali da porção seca e das águas. O que isso representa para a gente também? Ele fez isso literalmente, mas figurando alguma coisa também. Quando Deus ele chamou o povo de Israel, ele separou o povo de Israel, é como se ele tivesse criado uma porção seca em meio às águas. Né? E aqui a gente vê o oposto disso sendo feito também. O dragão também tirando uma parte do mar, dos povos, e uma parte também saindo da terra. Assim como Deus fez, né? Tirou uma porção seca, que é o povo de Israel. A gente sabe que nós representamos também, nós éramos animais impuros que fomos purificados em Cristo, nós recebemos essa purificação. E existe a tipologia de 2 tribos e 10 tribos, que liga a gente diretamente aqui com a besta. 10 chifres representando 10 tribos, e 2 chifres na parte da terra representando a casa de Judá. Então a gente vê que tem toda essa ligação, e a gente vê realmente ali, em Apocalipse 11, Deus dando autoridade para as testemunhas, que a gente entende que são as 2 casas de Israel, e aqui o dragão também está fazendo a mesma coisa. Que são alianças que vão sendo formadas. Então, para isso, precisa que o poder deste mundo, os reinos, entreguem as autoridades, entregue toda a autoridade para que a besta possa ir aí, né, devagarzinho surgindo, até que puxe o tapete, até que ela mostre, como se diz aí, dê as caras, né, até que ela dê as caras. Então, por isso que eu acredito que esse texto ele está mostrando uma história no completo, assim como a estátua que está lá de Nabucodonosor, que eu acredito que o pastor Pedro vai trazer depois, o pastor Igor vai trazer, essa estátua, quando a gente vê todos os reinos e cai todos eles, o Apocalipse 13 está nos mostrando todos os reinos, está nos mostrando que ela vem desde lá. Não adianta a gente olhar agora, meus irmãos, o que eu quero trazer para vocês é assim, a gente não pode olhar para esse Apocalipse 13 e pensar assim, não, isso daí são tudo reinos que estão postos agora. Não, ele está nos mostrando que isso já vem de muito tempo antes. Só que o surgimento, quando Satanás vem, ele vem exatamente no momento em que ele vai surgir com autoridade, porque essa autoridade foi dada a ele, por intermédio dos reis que aceitaram. Então, é praticamente o que acontece para que depois, no momento certo, a besta da terra surja. E aí não vai ter o que fazer. A gente vai ver os textos apontando aí que os próprios 10 reis vão deixar essa mulher, vão expor essa mulher. Enquanto as 2 testemunhas estão no campo pregando, esse é o momento também que essas alianças estão se formando para que, sorrateiramente, Satanás chegue até que o anticristo ganhe o poder devido. Porque a gente sabe que ir contra as 2 testemunhas, ele só vai na metade da semana. Só que naquele momento que enquanto as 2 testemunhas estão pregando, coisas estão acontecendo no mundo. E são esses pactos que estão acontecendo. Então, quando a palavra nos traz para entender sobre esses reinos, ela está nos mostrando de que, desde antigamente, isso já vem acontecendo e vai chegar um momento em que praticamente vai dar um boom, aonde todos os poderes do mundo, assim, os poderes dos reinos do mundo, vão passar a autoridade para a besta. E aí já não vai mais ter o que fazer. O anticristo virá como homem e formará o seu corpo da besta. É a obra e a anti-obra. É anticristo. O que é o Cristo? O Cristo tem Jesus como cabeça, ele é o Senhor, e tem a igreja, que é o seu corpo. Nós somos o corpo dele, né? Ele é o Senhor desse corpo, né? E o Satanás, né? Veja que o Pai enviou o Filho, e o Filho é o Senhor do corpo dele, né? Do corpo de Cristo. Satanás, que é o pai da mentira, vai enviar, porque ele é enviado, né? Vai enviar esse anticristo que vai ser o cabeça desse corpo, né? Desta besta. E a besta é um corpo. Está lá a estátua. A estátua é um corpo, né? Então, é essa obra e a anti-obra. Você olha para Jesus, que foi enviado do Pai, e que envia do seu Espírito para formar a igreja. Você olha Satanás, que é o pai da mentira, envia um anticristo, e o anticristo forma esse corpo com o espírito da mentira. Verdade. Né? Então, é justamente isso. É uma pessoa que tem os seus servos, assim como o pai tem o seu filho, que é uma pessoa, e que também tem os seus servos. Porque essas alianças que estão se formando, elas vão desencadear, lá na frente, o pastor Pedro vai trazer no próximo episódio, não vou entrar muito a fundo, ela vai trazer alianças
no âmbito religioso também, em que a parte política vai dar todo o aval para que isso aconteça. E aí que está a questão que a gente entende da besta que sai do mar, se aliando a esses poderes políticos, entende? E eu não estou aqui para dizer para os irmãos, não, porque é o país tal, país tal, país tal. Eu acho que é precipitação falar sobre isso. A gente está aqui desenvolvendo um raciocínio em cima do que o texto está mostrando e vamos esperar que a história vai nos mostrar lá pela frente a respeito disso, né? Mas uma base sólida, como o irmão Wagner, a gente tem. A gente sabe da onde que virá o anticristo. Isso a gente não pode negar, porque a palavra está repleta com muitas profecias trazendo sobre isso. Então a gente já pode supor que algumas coisas acontecerão com relação a poder, né? O poder será dado para que essa besta surja. E essa besta surge com a soma desses impérios. Aí é que está a questão. A soma desses impérios vai revelar. E eu achei interessante em Daniel 7, que mostra ali sobre 3 animais. Está falando de 4 animais, mas mostra sobre 3 animais, né? E desses 3 animais, o 4º animal é um animal terrível e espantoso. Olha só, é um animal diferente dos outros, ele é diferente dos outros. Falou Daniel e disse, eu estava olhando na minha visão da noite e eis que 4 ventos do céu agitavam o quê? O grande mar, o mar grande. Então você já consegue ver que o zoom está aqui, ó, está nos trazendo para a besta do mar. E 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam da onde? Do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancado as asas e foi levantado da terra, e posto em pé um como homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Eu não tenho capacidade ainda para comentar sobre isso, eu tenho só minhas suposições, né? Talvez depois os irmãos podem comentar, tá? Continuei olhando, e eis que o segundo animal semelhante a um urso, a qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim, levanta e devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas nas suas costas, e também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. E aí continua aqui, ó. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis que o 4º animal, terrível e espantoso, e muito forte, ao qual tinha dentes grandes de ferro, ele devorava e fazia em pedaços, e pisava os pés ao que sobejava. Era diferente de todos os outros animais que aparecem antes dele, e tinha 10 chifres. Você está entendendo que ele está dando zoom, está pegando esse animal terrível e espantoso e está dizendo, essa daqui é a besta completa. Agora, todas as características dos outros animais praticamente estão nessa besta. Ele absorveu tudo isso, né? Estando eu a considerar esses chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados, e eis que nesse chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. Eu dei um zoom só no animal terrível e espantoso. Então estive olhando por causa da voz das grandes palavras do chifre que proferia. Estive olhando até que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado no fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia foi-lhe prolongado vida até certo espaço de tempo. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as unhas de bronze, que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos 10 chifres que tinha a cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, isto é, daquele que tinha olhos e uma boca que o quê? Falava grandes coisas. Não é exatamente o que a gente viu lá em Apocalipse? Mesma coisa. Uma boca que fala com arrogância, cujo parecer era mais robusto do que dos seus companheiros. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevaleceu contra eles. Então aqui já, além de mostrar, dar todo o zoom, mostrar essa besta, já está mostrando também o momento em que ele está começando a fazer a guerra contra os santos. Esse 4º animal será o 4º reino da terra, qual será diferente de todos os reinos, devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. E quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, a qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e leis, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo, tempos de metade, um tempo. Exatamente a última semana, a metade da semana que está chegando. Esse é o tempo determinado para que ele faça essa perseguição. Mas o juízo se estabelecerá, e eles tirarão o seu domínio para destruir até o fim. O que o irmão está explicando aí do 8º. É isso aí. É uma anti-obra. Ele quer reinar eternamente, mas ele sabe que vai perder. Ele vai tentar enganar seu povo e os que vão adorá-lo. Mas o que já está determinado sobre ele vai acontecer. Jesus Cristo vai fazer justiça aos santos,
na Batalha da Armagedon, a gente vai acabar com toda essa palhaçada. E o reino, sim, o reino do Senhor Jesus, ele vai durar 1000 anos e depois, sim, vai perdurar para todo sempre. Por isso que é um reino eterno, que ele nunca mais será substituído por outro. Aqui estamos vendo vários impérios, um sendo substituindo o outro, praticamente. Mas o reino de Jesus, ele nunca será substituído por outro. Por isso que essa pedra ela vai cair dos 10 dedos da estátua, no período dos 10 reis do Império do Anticristo, e toda a estátua vai esmiuçar. E essa pedra ela vai encher toda a terra, e aí, após o milênio, Nova Jerusalém desce, se funde com a terra, um novo céu, uma nova terra, dia eterno, e esse reino nunca mais será substituído por outro. Por quê? Porque ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.